Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos ilumine nestas breves reflexões que faremos sobre o Livro dos Espíritos nessa noite. A questão hoje é a de número 62 e diz respeito ao princípio vital e aos seres orgânicos e inorgânicos. Vamos então à questão 62 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos codificadores: qual a causa da animalização da matéria? E eles respondem a Kardec: sua união com o princípio vital. Bom, para maior compreensão do assunto, para entendermos melhor esse tema, Kardec continua perguntando. Ele faz uma sequência de perguntas. E a questão seguinte, que nos esclarece também sobre o assunto, de número 63, ele pergunta então aos espíritos se o princípio vital era propriedade de um agente especial ou uma matéria organizada, e recebe dos espíritos a seguinte resposta: é uma e outra coisa, concluindo que a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele, que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, ele clareia aqui, os espíritos clareiam para Kardec, que é tanto uma propriedade e um agente especial da matéria, porque é esse princípio que dá origem à vida. A matéria não teria vida sem ele, e também ele é que dá vida a todos os seres que o absorvem. Então, ele é ao mesmo tempo agente e ele dá vida àquela matéria que já está pronta para recebê-lo. Nós temos também, para clarear mais o assunto, um comentário de Miramês. Miramês, assim, muito lúcido nas suas colocações, fala com muita clareza. Então, ele faz algumas reflexões sobre esse tema, sobre a animalização da matéria. E eu resumi um pouco sobre essas colocações do Miramês para o nosso entendimento nessa noite. Ele é bastante claro, embora seja, ele abrange muita coisa. Fiz um pequeno resumo para a gente procurar entender melhor a questão da animalização da matéria. E ele diz o seguinte: já dissemos e tornamos a repetir, o agente divino interpenetra tudo. Ele é como que o hálito de Deus, auscultando toda a criação nos seus mínimos detalhes. No entanto, a matéria mais ou menos amadurecida, com ele afiniza e fica em estado de vivência animalizada, em um processo que a própria ciência deixa escapar por enquanto, nas suas pesquisas mesmo as mais profundas. Então, Miramês fala que esse agente divino, que é esse princípio vital, ele interpenetra tudo, como o fluido cósmico universal, porque o princípio vital ele está presente no fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal, nós sabemos que ele preenche todo o universo, ele nos interliga com outros mundos, com outros seres,
faz essa interligação nossa com Deus, com o nosso Criador. Então, e é através desse fluido cósmico que interpenetra tudo, que é como o hálito divino, ele vai entrar em contato com a matéria quando ela já está um pouco amadurecida e capaz de recebê-lo. E assim, ela se afinizando com o princípio vital, ela entra em estado de vida animalizada. Ela se torna um ser orgânico, aquela matéria até então inerte. Quando ela amadurece, quando ela se afiniza com o princípio vital que está presente no fluido cósmico universal, ela é capaz de se transformar num ser animalizado, num ser orgânico. Em um processo que a ciência até hoje não consegue explicar na sua profundidade. Não tem condições ainda, porque ainda não tem meios para fazer essa explicação. Então, assim, Miramês nos dá uma clareada de como acontece a animalização da matéria. E ele continua seus comentários, que são muito esclarecedores e muito profundos, muito lúcidos para nós, e eu vou continuar com alguns comentários do Miramês aqui nesse momento. Todo espiritualismo, todo espiritualismo e principalmente a doutrina dos espíritos nos fez entender o respeito que devemos demonstrar por tudo que existe, porque em tudo existe igualmente o traço da divindade, para que a vida ali prolifere e esplenda nas belezas que os céus desejam. Nada existe por si só. Em cada coisa e em cada alma, a proteção de Deus não se faz esperar. Ele é presente em todos os instantes, nos inspirando e protegendo em todas as modificações e avanços espirituais. Allan Kardec, na sua razão profunda sobre quaisquer temas a analisar, sentiu a profundidade das respostas dos espíritos superiores, diante das suas perguntas inteligentes, e viu um novo mundo se abrir para a religião, para a ciência e certamente para a filosofia, procurando por todos os meios possíveis ajudar a erguer esse grande edifício doutrinário, capaz de esclarecer o mundo todo por vias já usadas antes, mas que não eram disciplinadas. Nós vivemos, esta é a verdade, ligados a vários mundos e em plena comunicação com eles e eles conosco, mesmo inconscientemente. Quando passamos a ter conhecimento disto, as comunicações melhoram e as trocas de experiências se fertilizam em um processo de simbiose consciente, no qual o amor e a verdade se manifestam com maior solicitude. Existem véus para serem soerguidos em todos os campos do saber, esperando de nós a disposição de alunos corajosos e trabalhadores para saber e compreender os deveres diante das realizações e dos nossos compromissos. O espírito, desejoso de conhecer a si mesmo e o ambiente em que vive, é aquele que está disposto a dar o primeiro passo na eternidade dos esclarecimentos espirituais e não perde tempo no tempo que passa a nosso favor. A matéria é a presença divina à nossa frente. Pode-se dizer que é o seio da geração que transforma constantemente seus próprios valores em claridades benfeitoras.
na vida é fecundado. O sexo vai desde a forma unicelular até os anjos, em uma ascensão de esplendor, dando e fazendo ambiente para que a vida se expresse nas bênçãos de Deus. O princípio vital fecunda a matéria, que vira mãe por se consubstanciar em movimento, expressando a vida com maior fulgor e mostrando tonalidades de belezas em todos os seus gestos e que, consequentemente, busca outras formas mais elevadas. O estudo das transformações já é fascinante e se torna muito mais quando nos conscientizamos desses valores em nós mesmos. Abençoemos a matéria, pois ela é nosso veículo de trabalho e de esperança. Portanto, irmãos, de acordo com o que Miramês nos diz, de acordo com a resposta que os espíritos deram a Kardec, para concluir o assunto da noite, nós vimos que a doutrina espírita, para a doutrina espírita, a vida decorre da ação do princípio vital sobre a matéria. É a união do princípio vital à matéria que traz a vida, que cria o ser vivo, os organismos. E conforme a resposta dos espíritos, o princípio vital não é um elemento químico, mas é uma fórmula química, e que elementos químicos se combinam para dar formação à matéria orgânica, ou seja, para animalizar a matéria. Eu espero que com essas orientações de Kardec, dos espíritos codificadores, de Miramês, a gente possa ter esclarecido um pouquinho sobre a questão da animalização da matéria, como ela se dá. Boa noite, grata pela atenção de todos e que Jesus, nosso mestre amigo, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.